Olá, turma, boa tarde. Vamos com história, tá? Finalizar aí o conteúdo, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre as indústrias, tá? Como vimos, o comércio é uma forma de trabalho bastante presente e importante nas cidades. Ele promove a ligação entre o campo e a cidade, mas não é a única atividade a fazer isso. Outro trabalho urbano que depende do campo é o trabalho nas indústrias. Quando tudo que usamos no nosso cotidiano é industrializado, nossas roupas, nosso celular, nossos carros, os móveis de nossa casa e etc. Todos esses produtos tiveram que ser produzidos em fábricas para se transformarem no que são hoje. As fábricas possuem máquinas que auxiliam na produção. Elas agilizam muito o serviço e exigem poucas pessoas para serem operadoras. Pessoas para serem operadas. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre foi assim, gente? Lá no nosso antepassado também foi assim, será? Tá? Com certeza não, né, gente? Então, temos aí com a lupa na mão, tá? Que vocês vão fazer. E aí, a gente vai passar para a próxima página. Oficinas de artesanato. Antigamente, não existia fábricas. Todos os produtos eram feitos na casa dos artesãos ou em uma oficina. Esses locais podiam estar no campo ou nas cidades. O artesão trabalhava sozinho ou era auxiliado por poucos assistentes. Com o trabalho artesanal, produzir um sapato, um tecido ou uma ferramenta era um processo muito demorado. Ainda hoje, existem muitos artesãos que produzem todo tipo de objeto, roupas, quadros, móveis, alimentos, etc. Porém, a maioria dos objetos e dos alimentos que consumimos atualmente não são produzidos de forma artesanal, ou seja, manualmente, tá, gente? Então, vocês têm duas imagens aí. Vocês têm a foto lá em cima, tá? De um tear, tá? Manual, usando para traçar fios e produzir tecidos. Então, era assim que era antes, tá, gente? Hoje já tá bem diferente. E essa era uma imagem, né, de como era feito o tecido antigamente, tá? E aí, vocês têm com a lupa na mão para fazer, tá? Ou seja, tem duas atividades aí. Vamos virar a página. Surgimento das fábricas. Muitas pessoas buscaram forma de tornar o trabalho dos artesãos mais fácil e rápido. Por isso, passaram a investir em tecnologia, montando máquinas para agilizar a produção manual. Isso mudou bastante o trabalho das pessoas. Elas se cansavam menos e produziam mais. As máquinas foram levadas para grandes galpões, dando origem às fábricas. A primeira fábrica surgiram na Inglaterra, há cerca de 300 anos. Com as fábricas surgiram novos empregos, como operador de máquinas, mecânico, zelador de fábrica e etc. Esses empregos existem até hoje. As fábricas tornaram a produção muito mais rápida e fácil, aumentando a quantidade de produtos para os comerciantes venderem. Antigamente, as pessoas trabalhavam ainda mais horas por dia do que hoje. Por isso,
elas precisam morar perto das fábricas. Com isso surgiram as cidades dormitórios e os bairros de operários. Esses bairros eram construídos bem próximos das fábricas, para que os funcionários não precisassem se deslocar de longe para trabalhar. Tá, gente? Então, falando em fábrica, a gente, né, toma como exemplo a nossa realidade aqui na Agropalma, que são cheios de fábricas, indústrias e tudo mais, né? Então, algumas pessoas moram perto, mas ainda assim precisa, né, de um transporte para chegar até lá. Tem outras pessoas que são de outras cidades, que moram de aluguel, então moram em alojamentos, né, oferecido pela empresa. Então, essa realidade de indústrias e tudo mais, a gente sabe bem como é que funciona, né? Então, não é novidade pra gente. Só que a nossa indústria, o que ela produz? Né? Daqui perto da nossa realidade. O dendê, né? Que aí do dendê vem o sorvete, vem o óleo de cozinha, sabonetes, uma série de coisas que leva o óleo de dendê, tá? Então, que já, né, já vai fazer parte de outras industrializações e tudo mais, certo? Então, temos aí o glossário, que vai explicar o que é cidades dormitórios, tá? Cidades que surgem ao redor das grandes cidades, tá? Seus habitantes costumam passar o dia na cidade grande e voltar para outra cidade apenas para dormir, tá? Então, com as fábricas também houve algumas mudanças negativas, como o aumento da poluição, né? Isso aí é inevitável. Antigamente, as fábricas contratavam crianças para trabalharem muitas horas todo dia. Essas crianças não iam à escola, não tinham tempo de lazer e faziam trabalhos muito perigosos. Naquela época, a gente não tinha, né, as leis que hoje, né, amparam, proíbem, né, o trabalho infantil. Então, naquela época era muito comum mesmo. Então, hoje não, hoje, né, o ECA, né, ele tá para, né, observar esse tipo de situação que hoje já não é mais aceitável, né? Então, a criança, o que ela tem que fazer? Estudar e brincar, ter seu momento de lazer. É só isso, nada de trabalho pesado, tá? Trabalho escravo, essas coisas não pode, legalmente falando, é proibido, tá? E se isso acontece por aí, tem que ser denunciado, porque a criança, ela é somente a obrigação dela, o dever dela, o direito dela é de estudar e brincar, aproveitar a infância, tá? Então, nada de compromissos. Não, agora não quer dizer que não possa ajudar em casa, lavando uma loucinha, lavando o banheiro, tá? Porque nós como pai, a gente tem que começar a dar responsabilidade desde cedo, para já começar a ter noção, tá? A ter compromisso, a ter responsabilidade, a ter comprometimento. Mas isso pode dentro de casa. Agora não pode colocar para trabalhar na rua, colocar para trabalhar em outro local, que corre risco e tudo mais. Isso não, gente, não pode. Agora, não significa que você também não pode também ajudar em casa. Isso aí, né, como é que se diz? Isso faz parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Ajudar em casa é aceitável, sim. E deve-se fazer isso,
tá? Já desde criança, já começar a dar responsabilidade para você crescer, tendo noção que você vai ter responsabilidades e saber administrar esses tipos de responsabilidades, tá? Então é isso, tá? Temos uma imagem aí de dois rapazes aí, né? Com uniformes, os EPIs, tudo certinho. Então a gente tem eu fiz a leitura e não passei, né, a página. Desculpa. Cadê? Tá, não. Não, tá certo. Aqui. Então é isso, gente, tá? A questão do trabalho infantil, isso é proibido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Vamos para a página aqui, tá? Então, vamos lá. Trabalhos nas fábricas atualmente. Trabalho nas fábricas atualmente. Como vimos, vários tipos de trabalho surgiram com as fábricas. Alguns deles existem até hoje, porém, novas profissões foram criadas ao longo do tempo. Atualmente, a segurança nas fábricas é muito importante. Os trabalhadores das indústrias até usam equipamentos de proteção como capacetes e luvas. Por isso, surgiu a profissão de técnico em segurança do trabalho, na qual o profissional verifica a segurança do ambiente e dos trabalhadores. As fábricas devem ser limpas e seguras e é proibida a contratação de crianças, tá, gente? Isso hoje jamais. Isso deve acontecer, tá? Então, vocês têm aí mão na massa para fazer a página 219 e a 220 também, tá? Então, vocês vão fazer aí, tá? 216 também, 217, todas essas atividades aí e mais uma atividade que é a 123 e a 124, tá? E mais uma aqui que ficou faltando, que é a... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Eu vi que eu não cobrei. A 125 e a 126, tá? Que ficou faltando. Pronto, aí a gente fecha história, tá certo? Boa aula para vocês. Essa aí, tá, gente? Também para fazer.